A extinção é um processo natural que aconteceu com diversas espécies ao longo da história do nosso planeta. As espécies que habitam nosso mundo hoje são completamente diferentes daquelas encontradas há mais de 100 milhões de anos. As causas das extinções são variadas, porém, é impagável que o homem seja o principal autor nesse processo. Afinal, como bem comentou o agente Smith em Matrix, vocês não são descendentes de mamíferos. Os mamíferos desse planeta mantêm um sistema simbiótico onde vivem, já os humanos consomem todos os recursos da área onde habitam, e quando tais recursos acabam, vocês procuram outra área com mais recursos. Mas voltemos ao assunto sobre extinção. Entre os principais fatores que podem levar uma espécie à extinção, podemos citar: a poluição pode causar danos graves aos animais, contribuindo para o processo de extinção. Destruição de habitat. Poluição de rios, oceanos e lagos. Assim como a destruição de habitat, a poluição afeta negativamente a sobrevivência dos seres vivos, criando condições não toleradas pela espécie. Caça e pesca. Infelizmente, muitas vezes, a caça e a pesca são tão intensas que ocorrem em velocidade acelerada, tanto que algumas espécies não conseguem se reproduzir e, consequentemente, recuperar sua população. De modo que muitas espécies entram em extinção em decorrência de tais atividades. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas também podem levar ao decréscimo de uma população e, consequentemente, à sua extinção. Tais acontecimentos afetam várias espécies. Um exemplo disso são alguns anfíbios, que são altamente afetados por aumentos na temperatura ou pela frequência de chuvas. Segundo o artigo publicado na revista Ecology and Evolution, as mudanças climáticas poderão levar à extinção 42 espécies de anfíbios anuros na Mata Atlântica e no Cerrado entre 2050 e 2070. Catástrofes ambientais. As catástrofes ambientais também é um dos fatores que podem causar a extinção de várias espécies. Vulcões, terremotos, maremotos, glaciações e impactos de meteoritos, por exemplo, podem, e já causaram a morte de várias espécies. No final do período Cretáceo, a queda de um meteorito foi, provavelmente, responsável pela extinção dos poderosos dinossauros. E pensando nisso, nesse vídeo, vamos abordar algumas das espécies animais ameaçadas ou que correm risco de entrar em extinção e a sua classificação de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas, segundo dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. Algumas espécies correm sérios riscos de desaparecer do planeta. Apesar da extinção de alguns animais ser um processo natural, a ação dos humanos também contribui em diversos casos. A poluição e as mudanças climáticas afetam a todos os seres vivos, porém alguns estão mais ameaçados do que outros. Vamos começar com o simpático koala, uma espécie de marsupial herbívoro nativo da Austrália. Os koalas possuem poucos predadores na região onde vivem. Um dos mais notáveis é o canis dingo, uma espécie de cão selvagem que mata os koalas velhos ou doentes, pois um koala adulto e de boa saúde pode feri-lo gravemente. Há também a ação dos aborígenes, que tradicionalmente caçam os koalas, que é uma presa fácil por causa dos seus hábitos sedentários. Além do que, esse bicho é indispensável no regime alimentar dos aborígenes. Os koalas já figuram nas listas de animais vulneráveis há bastante tempo. E para piorar a situação, depois dos incêndios que se espalharam pela Austrália em 2020, o risco de extinção do koala aumentou exponencialmente. A baleia azul é considerado o maior animal do planeta, e um dos maiores animais que já existiram, maior até que mesmo que muitos dinossauros. Porém esse fato não impediu que esse animal tenha sido um dos mais caçados do mundo. O único predador natural que esse colosso possui são as orcas, embora a taxa de ataques fatais por orcas seja desconhecida, justamente porque a predação documentada por orcas é rara.
Existem também outras ameaças, principalmente dos humanos, como ataques de navios, que são um fator de mortalidade significativo para essas baleias, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, que tem algumas das maiores densidades de tráfego de navios comerciais do mundo. A verdade é que esse grande colosso era bastante difícil de ser caçado até meados do século XIX, até 1864, quando o norueguês Sven Foy inventou o arpão explosivo que poderia ser usado em navios movidos a vapor e a diesel. A caça da baleia azul atingiu níveis alarmantes em 1931, quando mais de 29 mil baleias azuis foram caçadas e mortas. A Comissão Baleeira Internacional proibiu toda a caça de baleias azuis em 1966 e deu a elas proteção mundial. No entanto, a União Soviética continuou a caçar ilegalmente baleias azuis no hemisfério norte e sul até 1973. Segundo dados da União Internacional para a Conservação da Natureza, a estimativa global de baleias azuis restantes está entre 5.000 e 15.000 indivíduos adultos. Ou seja, elas estão em perigo crítico. O urso polar é reconhecido no mundo científico como o maior carnívoro terrestre do planeta, além de ser altamente adaptado para viver em baixas temperaturas. É encontrado no Círculo Polar Ártico, incluindo territórios de países como a Dinamarca, Noruega, Rússia, Canadá e no Alasca, nos Estados Unidos. Além disso, animais errantes ocasionalmente chegam na Islândia. Foi somente nas décadas de 1960 e 1970 que pesquisadores começaram a obter informações sobre a estrutura das populações de urso polar dispersas pelo Ártico e sobre a movimentação realizada pelos mesmos. A primeira tabela oficial mais detalhada da situação de populações de ursos polares só foi feita em 1993, com reconhecimento de 15 subpopulações. Em 2009, um total de 19 subpopulações foram reconhecidas, dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. Porém, existem discordância na comunidade científica sobre a quase extinção dos ursos polares, porque, mesmo que estudos tenham mostrado que houve um aumento nas subpopulações em 2009, outras estatísticas como essa fizeram com que os ursos polares entrassem na lista americana de espécies ameaçadas de extinção em 2008. Mas nem todos os cientistas seguem esse consenso. Mitch Taylor, pesquisador do governo do território de Nunavut, no norte do Canadá, disse o seguinte: "Estamos prestes a perder nossos ursos polares? Não estamos. Estamos observando 130 anos de aquecimento global que aumentou a temperatura em 0,75 graus e que obviamente afetou a área de mar congelado, mas os ursos polares não foram afetados até agora", diz o cientista. A principal base de seu argumento é o consenso científico de que hoje a população de ursos polares varia entre 20.000 e 25.000, um número superior ao que existia em 1973, quando a caça de ursos polares foi banida em todo o mundo. Pesquisadores também argumentam que os ursos polares estão com saúde bem mais debilitada, e mais magros, por falta de alimento, e com maior índice de mortalidade dos filhotes. Já o próximo animal dessa lista está numa situação bem mais alarmante que o urso polar. O gorila das montanhas está em uma situação crítica quando o assunto se trata de extinção. Esses animais vivem em parques nacionais em países como Ruanda, República do Congo e Uganda. Esse bicho possui duas subespécies, entre elas está o gorila Berinjei graueri, do qual restam aproximadamente 4.000 indivíduos vivendo em parques nacionais como Maringa, em Uganda, no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda e no Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo. Já a situação da outra subespécie é bem mais preocupante, porque restam apenas 700 indivíduos do gorila Berinjei. Como eu disse antes, esses animais são altamente ameaçados de extinção devido à caça ilegal, perda de habitat e doenças transmitidas por humanos. Porém, um outro fator é seu predador natural, os leopardos. O urso panda, também conhecido como panda gigante, é um animal mamífero encontrado na China que se destaca por sua pelagem característica e por sua dieta baseada na ingestão de bambu.
Originalmente eram encontrados em todo o sul e leste da China, mas segundo registros fósseis, sua presença ia até o norte de Mianmar e norte do Vietnã. Um outro fator para a diminuição das populações desse bicho foi a rápida expansão da agricultura que em meados de 1900 restringiram os pandas às montanhas a áreas montanhosas ao limite do platô tibetano. Porém, a destruição de seu habitat limitou-os a poucos locais onde as florestas ainda permaneceram. Atualmente estão classificados na lista vermelha de espécies ameaçadas como vulneráveis. Também são predados por leopardos. Em 2016, um levantamento apontou que existem aproximadamente 2.200 pandas, dos quais 400 estão em cativeiro, incluindo jardins zoológicos. Aqui no Brasil também temos muitos, mas muitos animais ameaçados de extinção, como a onça-pintada, o lobo-guará, o mico-leão dourado e muitos outros. Mas isso é assunto para uma parte 2. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam daquele like maroto e até o próximo vídeo.